Bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Estamos iniciando aqui mais um devocional da manhã, estudando o livro de Provérbios, tirando lições aqui sobre prosperidade financeira, prosperidade familiar e prosperidade espiritual. Então seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos aqui. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui estudando o livro de Provérbios e eu tenho certeza de que você será abençoado. Amém? Então vamos à leitura do capítulo 27 do livro de Provérbios. A partir do versículo 1 já diz assim: Não se gabe no dia do amanhã, pois você não sabe o que esse ou aquele dia poderá trazer. Aqui eu me lembro das palavras do apóstolo Tiago dizendo que as nossas decisões, a nossa vida, ou aquilo que nós fazemos, ou principalmente o que ele diz é que o dia de amanhã, ele passa como a neblina. Então, a gente não pode considerar que a gente vai fazer aquilo que a gente planejou no dia de amanhã, porque a gente não tem domínio sobre o tempo, a gente não tem domínio sobre o futuro. A gente pode planejar, e a Bíblia diz que é para a gente fazer planos, mas a resposta sempre vem do Senhor. Inclusive, a gente leu isso no livro de Provérbios. Então, aqui está dizendo muito claramente, não se gabe do dia de amanhã, ou seja, o dia de amanhã não chegou, ele sempre vai ser amanhã, vai ser amanhã. Hoje nós estamos aqui e o dia de amanhã não chegou, então a gente não pode dizer o que vai acontecer. E por isso que nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele quem vai decidir o dia de amanhã, o que vai acontecer no dia de amanhã. No versículo 2 diz assim, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Eu gosto muito desse versículo que fala a respeito da questão do elogio. Muitas pessoas esperam ser elogiadas ou elogiam-se a si mesmas, quando que, na verdade, o que o texto está dizendo é que outros façam elogios a você e não a sua própria boca. Ou seja, as pessoas precisam reconhecer algo bom, algo valioso em você e te elogiar. Não é você que tem que dizer que você é bom, que você consegue fazer aquilo que você quer, da forma que quer, porque você sabe como fazer as coisas. Isso é um elogio que você traz para você mesmo. Mas quando as pessoas lá fora te elogiam, esse elogio ele tem valor. Ou mais valor ainda é quando você sabe que você está fazendo algo bom, não busca o elogio, mas esse elogio vem até você. Aí você tem certeza de que você está trazendo algo de bom, de valor para a vida das pessoas. Então não é você que deve buscar o elogio ou se autoelogiar. Mas quando você recebe o elogio de outras pessoas, esse elogio é verdadeiro. Versículo 3 diz assim, a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Olha só, ele está citando aqui a pedra, tá? E a areia. Ambas são pesadas, são materiais pesados, né? E aqui está dizendo que quando você está com um insensato, ou seja, quando você é irritado por um insensato, se torna essa irritação mais pesada do que a pedra, do que a areia. Então aqui o conselho é, escolha muito bem as suas amizades com quem você anda. Então fala muito bem na questão de evitar andar com pessoas insensatas, que não têm sensatez. É um erro você andar com um insensato, porque ele vai te irritar. Hora ou outra, você acha que não, mas ele vai te irritar. E essa irritação, ela é mais pesada, ou seja, é mais difícil de você lidar com um insensato, porque ele vai te irritar e você muitas vezes não vai conseguir controlar a situação. Então evite esse tipo de pessoa. Versículo 4 diz, o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja... Veja bem que quando ele está citando aqui o rancor é cruel e a fúria é destruidora, esses dois sentimentos que, quando agem dentro de uma pessoa, esses sentimentos externam uma ação física. Normalmente a pessoa vai agir ou vai falar coisas, né? Mas a inveja ela é, vou usar aqui entre aspas, invisível. Porque você muitas vezes, e na maioria das vezes, não sabe quem tem inveja de você.
Só que aí a inveja é justamente o que está escrito aqui. Quem consegue suportar a inveja, porque a inveja você não consegue combater ela porque você não vê. Na maioria das vezes você não sabe quem está com inveja de você. Então, a inveja é um grande problema para quem está, né, está suscetível a ela. Versículo 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, ou seja, abertamente no sentido de ser público, quando uma pessoa é repreendida de forma não pública diante das pessoas, mas ela é repreendida de forma aberta. A pessoa que é repreendida entende que aquilo é uma repreensão, é algo público, aberto, né? Mas ela é melhor do que o amor que é oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, basicamente, o que esse texto está falando é que a gente precisa demonstrar o amor, abrir, né? Estar aqui como no caso aqui da repreensão feita abertamente, o amor também deve ser demonstrado abertamente, não pode ser oculto, né? Quem fere por amor mostra lealdade. O que é ferir por amor? Ferir, na verdade, traz aqui a ideia de algo ruim, negativo, mas na verdade, quando você, por exemplo, vai no hospital, que você está com alguma enfermidade, ou você machucou a perna, por exemplo, eles vão lá e vão ter que mexer ali no machucado para poder sarar. Então, quem ama vai lá, ele não vai deixar o machucado ali para ficar cada vez pior. Por quê? Porque o amor faz com que você vá lá e faça o curativo, né? Você trate aquela ferida, aquele machucado. E aí você vai ver que logo depois ele vai cicatrizar e vai voltar ao normal a perna. Então, a pele, né? E no caso aqui do amor é a mesma coisa. Quem ama vai corrigir, vai disciplinar. No caso que está falando, vai repreender. Por quê? Porque tem amor, ele é colocado de forma aberta também. Versículo 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Olha que interessante esse versículo aqui. Ele fala basicamente sobre o contentamento. Para muitas pessoas não importa o que ela tenha, nunca vai estar bom. Pode ter tudo aquilo que sempre desejou, que sempre sonhou, mas quando não tem contentamento, nada vai estar bom. Então a pessoa pode ter, no caso aqui, quem está satisfeito despreza o mel, ou seja, nada está bom. Tem tudo que quer, mas nada está bom. Então, eu e você precisamos ser justamente diferente disso. A gente precisa agir com contentamento, que é o que Paulo fala. Paulo fala que tendo muito ou tendo pouco, ele aprendeu a estar contente. Ou seja, ele entendeu que as coisas que ele tem não trazem a felicidade. Mas o que traz a felicidade é o contentamento, é ele se sentir bem, independente daquilo que ele tem. Versículo 8. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Veja bem que esse versículo está falando sobre a questão da família, prosperidade familiar. Um homem que se mantém longe de casa por muito tempo, ele está com problemas. Então você que talvez passe por isso, às vezes tem gente que trabalha, fica uma semana, um mês fora, é um grande risco, é um problema muito sério, porque o teu foco deve ser a tua família e não o teu trabalho. Então, se você está deixando de lado a tua família e focando no trabalho, está completamente errado. O foco tem que ser a tua família tem que estar bem. E aí depois vem o trabalho. Às vezes as pessoas confundem. Eu tenho que ajudar minha família, mas daí fica fora 1, 2, 3, um mês fora de casa. E qual que é a atenção então para a família? Aí o foco já não está mais na família, mas está no trabalho. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Versículo 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Você já recebeu o conselho de alguém? De repente, uma pessoa que talvez nem conhecia você, mas de repente ouviu alguma situação, te deu um conselho, aquele conselho transformou a tua vida. O que vai nascer disso? Uma amizade. Muitas amizades nascem a partir de um conselho recebido. Então é importante receber conselhos, porque eles fazem nascer, fazem brotar coisas que talvez não brotariam, não existiriam, se não fosse por causa de um conselho, de uma conversa, de uma ajuda.
tá bom? Versículo 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. E aqui nós temos uma prova de que muitas pessoas próximas estão ali para nos ajudar, nos auxiliar. A gente não pode desprezar. Muitas vezes a gente valoriza quem está lá longe, que não está, às vezes, nem aí com a gente, não está preocupado, mas porque a gente tem esse sentimento, a gente acaba desprezando aquele que está próximo, pertinho ali, com a mão estendida para ajudar. Então a gente precisa ser coerente com as pessoas, com as situações que acontecem ao nosso redor. Versículo 11. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Aqui é sabedoria, né? Trazendo a questão da sabedoria. Seja sábio. Aqui o mestre está falando para o seu aluno. Tá? Na verdade, ele está falando para o seu aluno. Ele diz, seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. É um pedido que ele está fazendo, né? Aqui ele chama de filho numa forma carinhosa. Né? Pode ser também um pai para um filho, mas aqui, como a gente está falando de provérbios, a gente está falando sobre ensino, né? Sobre a questão da sabedoria de um mestre com o seu aluno. Então ele fala, seja sábio no sentido de orientar aquela pessoa a qual ele está ensinando. Tanto um pai quanto um filho também pode ser o mestre e o aluno, o aprendiz, porque um pai ele está ensinando o seu filho. E aqui ele está dizendo para o filho, né, o aluno, ser sábio, porque isso irá trazer alegria. Poderei então responder a quem me desprezar. Por quê? Porque uma pessoa que é bem, digamos assim, sábia, que é estudada, ela vai ser uma fonte de alegria para aquele mestre. E dessa forma, de repente, se alguém vier dizer alguma coisa para o mestre, ele vai dizer, não, ali está o resultado do meu ensino. Olha a sabedoria daquele meu filho ou daquele meu aprendiz. Então isso torna-se então uma forma de ele comprovar quem realmente ele é. Versículo 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A gente já falou sobre isso em alguns devocionais atrás, né? Mas o sábio, ele percebe, primeiro, ele observa o erro dos outros para ele não errar. E segundo, se ele errar, ele não volta a cometer o mesmo erro. Então ele age com sabedoria. Então ele vai perceber, olha, se eu continuar por esse caminho, vai dar errado. Agora o inexperiente, o tolo, né, o insensato, ele sabe que vai dar errado, mas ele continua andando por aquele caminho. Então por isso que a gente precisa muito de sabedoria. Versículo 13. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Então, mais uma vez, nós estamos falando aqui, nós já falamos acho que por 3 ou 4 vezes no livro de Provérbios sobre a questão de se tornar fiador. Se você ainda não entendeu essa realidade, então entenda de uma vez por todas. Nunca, jamais, em hipótese alguma, torne-se fiador de alguém, seja quem for. Seja um estranho, aqui nesse caso está falando de estranho, a gente falou em alguns devocionais atrás sobre a pessoa que é conhecida e muitas vezes você se torna fiador e acaba assumindo uma responsabilidade e arcando com as consequências. Então, jamais torne-se fiador. E se você é fiador de alguém, livre-se o quanto antes. Faça um acordo, dê um jeito e se livre desse problema que você está enrolado aí, tá bom? E por fim, vamos ler o versículo 14 que diz: a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Então, muitas vezes, as bênçãos que deveriam ser boas, benéficas, tornam-se maldição se forem entregues da forma errada. Está dizendo aqui aos gritos e cedo de manhã. Ou seja, não está sendo entregue a bênção da forma correta. Ou seja, quando uma pessoa abençoa a outra com as palavras, se ela não tiver sabedoria, ela pode estar amaldiçoando a vida de uma pessoa. E isso é um grande problema. Então, muito cuidado em relação a isso. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Convido você a fechar os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma manhã, por mais um devocional. Senhor, nós te louvamos por esse dia tão maravilhoso. Obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia. Abençoa cada um que está comigo aqui, Senhor. Venha fortalecer. Dá-nos sabedoria, Senhor,
nas nossas decisões, para que a gente possa aprender, ó Deus, a viver conforme os teus propósitos e a tua vontade, Senhor amado. Peço também que tu venha abençoar a cada um que está, Senhor, me assistindo nessa manhã. Deus, cada homem, cada mulher, cada família aqui representada. Senhor, que tu venha fortalecer. No nome de Jesus, ó Deus, levanta aquele que está abatido, caído, Senhor. Dá fôlego, Pai, alcançado, ó Deus. E revigora, Senhor, as nossas forças nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe sua vida. Se inscreve no canal, já estou pedindo mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Também se você quiser participar ali do grupo de devocionais, o link eu vou deixar aqui embaixo, você pode estar ali no grupo do WhatsApp, eu posto sempre os links dos devocionais aqui. E também lá no meu Instagram, @WagnerIsmaelLemes. Só você colocar lá tudo junto, Wagner Ismael Lemes, no Instagram, você vai estar me encontrando. E no meu site também, wagnerlemes.com.br. Tá bom? Amanhã nos encontramos aqui mais uma vez para um devocional e eu tenho certeza de que você será abençoado. Eu espero você a partir das 6 horas da manhã. Deus abençoe e até lá.